Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cicerossauro. Hoje vamos escalar o time dos sonhos da Alemanha. E venho novamente agradecer todos que participam das votações. A gente está tendo números expressivos aí nas votações, de 1.000 a 1.500 votantes em cada uma das posições. Espero que estejam gostando muito desse esquema, que vocês ajudam a eu formar esse vídeo. Como sempre acontece, eu deixo do lado esquerdo a seleção dos votantes e do lado direito a minha seleção com algumas alterações. Então, vamos começar a escalar a seleção do time dos sonhos da Alemanha, uma das maiores seleções da história do futebol, 4 vezes campeão mundial e que sempre briga por coisas grandes. Então, teremos ótimos jogadores aqui. Como goleiros, tínhamos 4 opções absurdas: Oliver Kahn, Manuel Neuer, Bogo Ilgner e Sepp Maier. E Neuer venceu com grande disparidade, até fiquei surpreso. Maier disputou 4 Copas, foi um monstro nos anos 70. Não era um goleiro alto, tinha 1,83 m de altura, mas tinha uma agilidade e elasticidade impressionante. Não é à toa que fez mais de 700 jogos pelo Bayern de Munique, onde jogou toda a sua carreira. Foi campeão mundial em 1974. Ilgner foi outro campeão mundial, só que em 90. Goleiraço, defendeu o Real Madrid, mas acho que dentre os 4 da votação, ele era o mais fraco. Kahn foi incrível, goleiro que fechava os espaços como poucos, parecia que tinha 4 braços devido à sua agilidade e raça. Lhe pesa não ter ganho uma Copa do Mundo. Neuer é tão bom embaixo das traves quanto Kahn e Maier, mas ainda tem algo que eles não tinham, que é o jogo com os pés. Neuer até atuava como líbero, dificilmente erra passes e tem um tempo de bola ótimo com uma bola nos pés, ou precisando até desarmar jogadores. Por isso eu fico com a galera e também escolho ele. A lateral direita teve uma imensa vantagem a favor de Löw, que venceu com 90% dos votos, e nesse caso eu já esperava. Não que eu ache que ele seja tão superior assim a Vogts e Kautz, mas quando o jogador não é tão protagonista, geralmente o atleta das gerações mais novas vem vencendo as pesquisas, até porque a maioria dos casos os votantes nem conhecem os mais antigos. Fato é que Löw, realmente em minha opinião, foi melhor, foi mais completo e genial, aonde quer que eu colocasse para jogar, tanto na lateral esquerda como também no meio de campo. Ele fazia tudo com maestria. Bom passe, boa marcação, regularidade e liderança foram suas principais características. Vogts, ao meu ver, foi tão bom quanto Löw, mas não tão completo. Na defesa, Beckenbauer venceu a votação, nenhuma novidade nisso. É talvez o melhor zagueiro, não só alemão, mas até da história do futebol. O Kaiser era um líder em campo, zagueiro de muita habilidade, tanto é que no final da carreira foi deslocado para o meio de campo. Vitalidade incrível, tempo de bola perfeito. O que me surpreendeu foi Hummels ter sido mais bem votado do que Sommer e ter ficado com a segunda vaga na defesa. Hummels hoje está veterano, mas foi um zagueiro de grande qualidade, apesar de eu achar ele um pouco lento. Foi muito importante na conquista do Mundial de 2014, até fazendo o gol da vitória contra a França nas quartas de final. Porém Sommer foi fenomenal. Assim como Beckenbauer, foi um zagueiro técnico e também virou meio de campo do meio para o fim da carreira. Sommer participava ativamente do ataque, fazendo muitos gols, além de, é claro, ser um exímio marcador e grande defensor. Sommer foi bola de ouro em 1996, superando Ronaldo. O outro zagueiro da votação foi Kohler, bom zagueiro, mas realmente abaixo dos outros 3 tecnicamente. Então minha defesa ficaria Sommer e Beckenbauer, e a dos votantes Hummels e Beckenbauer. Pela esquerda, os nomes eram Kohlmeier, lateral do título da Copa de 54, defensivamente era ótimo jogador, mas pouco subiu ao ataque. A outra opção era Zieg, jogador que teve um início de carreira sensacional, campeão da Eurocopa 96, era um lateral com uma aptidão ofensiva incrível, criativo, veloz e brilhou no Bayern. Mas depois de sair do time alemão nunca mais foi o mesmo, principalmente por sofrer com lesões, corriqueiras e problemas físicos. Andreas Brehme, que foi campeão mundial em 90, e ainda o autor do gol do título alemão sobre a Argentina. Outro lateral muito ofensivo e criador, que virou meia mais para frente devido à sua genialidade. Seria o vencedor tanto da votação como da minha seleção se não existisse Paul Breitner, que é um dos melhores laterais da história e com certeza foi quem inspirou Zieg e também Brehme. Breitner era ambidestro e com a falta de canhotos no Bayern foi jogar na lateral esquerda. Era completo no quesito defensivo, era um carrapato diante dos atacantes adversários, com a bola no pé era um veloz e habilidoso lateral, que dava arrancadas sensacionais pelo lado esquerdo e por ser ambidestro deixava os marcadores apavorados, pois não sabiam se ele ia levar para a lateral para cruzar ou trazer para o meio buscando chute, até porque o seu chute era preciso e potente.
Outro que se tornou meia mais tarde na carreira devido à sua categoria. Jogou muita bola pelo Bayern e também Real Madrid. Foi campeão em 74, fazendo inclusive 3 gols na Copa. Lothar Matthaus e Toni Kroos travaram uma bela disputa na votação para decidir o melhor volante alemão, e Matthaus venceu com 52%. A lista também tinha Djeremis e Overath. Djeremis foi bem abaixo dos demais concorrentes. Era um jogador quase que exclusivo de marcação, mas muito bom no que fazia. Overath foi um grande volante, jogador bom defensivamente, técnico de ótimo passe. Toni Kroos, sem dúvida, é um dos maiores nomes no meio de campo alemão da história. Jogador que quase nunca erra passes, visão de jogo fora do normal, enfim, um volante e um meia central completo. Mas Matthaus foi um dos melhores jogadores da história nessa posição. Jogava com uma raça incrível, sabia fazer de tudo, marcar forte, roubar bolas, dar bons passes, chutar como poucos, enfim, ele não parava em campo. Quase que valia por 2 jogadores. Bola de Ouro de 1990, mesmo ano que se sagrou campeão mundial. Depois foi também melhor do mundo pela FIFA. Foi eleito também pela France Football melhor volante da história ao lado de Xavi, no Dream Team da Bola de Ouro. Por isso, é um jogador que não tem como não figurar nessa seleção dos sonhos alemã. Na formação 4-3-3, optei por colocar sempre 2 meias ofensivos, dividindo-os em 2 votações. A primeira delas contava com Fritz Walter, o craque alemão do primeiro título em Copas. Dotado de grande velocidade, visão de jogo e espírito coletivo, era quem comandava a seleção que conseguiu fazer o milagre de Berna, vencendo a Hungria de Puskás na grande final, mesmo parecendo impossível. Mesut Özil, meia do título de 2014, que é um atleta diferenciado, tem um passe excelente, muita habilidade, mas que viveu de boas fases na carreira e não teve regularidade. Depois que saiu do Real Madrid, não se encontrou mais. Thomas Hasler, atleta que fez mais de 100 atuações pela seleção, foi campeão mundial de 90 e da Eurocopa 96, mas brilhou mais na Eurocopa de 92, quando a Dinamarca superou a Alemanha na final. Hasler foi um meia refinado e foi terceiro melhor do mundo na eleição da FIFA de 92. A última opção era Bernd Schuster, atleta que trocou o Barcelona pelo Real Madrid e depois o Real pelo Atlético de Madrid. Outro meia extremamente técnico e de passe perfeito. Schuster chutava muito bem com as 2 pernas também. Os votantes foram em peso em Özil, talvez por ser um jogador com fama recente, principalmente pela seleção de 2014 ter feito sucesso com a vitória sobre o Brasil por 7-1, mas ao meu ver, Özil foi o pior dentro das 4 opções. Fico com Walter, que foi o jogador à frente do seu tempo e que tem uma importância absurda para seu país, sendo o grande nome da primeira conquista alemã de mundiais. Na outra posição de meia, os candidatos eram Thomas Müller, Andreas Möller, Schweinsteiger e Michael Ballack. Schweinsteiger venceu com 52% dos votos. Ele foi um jogador que podia fazer qualquer função no meio de campo, desde volante até ponta e camisa 10. Tanto é que sua primeira Copa em 2006 ele jogava como ponta esquerda, trazendo a bola para o meio para finalizar, em muitos casos, como nos gols que fez contra Portugal na disputa de terceiro e quarto da Copa. Em 2010, jogou como segundo volante, saindo mais para o jogo, e em 2014 foi o volantão do time, deixando Kroos e Khedira com mais liberdade para subir e contribuir com o ataque. Foi um atleta mais completo e também está na minha seleção. Ballack, a meu ver, é o segundo melhor, rendia mais como camisa 10, mas também sabia jogar de segundo volante. Como atacantes, a primeira posição, mais pelo lado esquerdo, tínhamos como opções Jürgen Klinsmann, Lukas Podolski, Uli Hoeneß e Uwe Seeler. Klinsmann venceu com grande vantagem, 65%. O atacante alemão foi um dos melhores de sua geração na posição, finalizava de todas as formas. Com as 2 pernas, era bom na bola aérea e principalmente nos voleios. Se movimentava muito e participava do jogo. Foi até por esse motivo que eu coloquei concorrendo nessa posição, porque não era um centroavante que ficava só no centro do ataque esperando a bola. Para mim, ele também foi o melhor dessa lista. Mas o Uwe Seeler foi um atacante excepcional, só teve azar de não participar de nenhum título mundial alemão. Ele foi o grande nome do país justamente no intervalo entre os títulos de 54 até 74, jogando as Copas de 58, 62, 66 e 70. Jogou sua vida toda pelo Hamburgo, sendo o maior ídolo desse clube. Na vaga de atacante mais pela direita as opções eram Rubisch, Rummenigge, Helmut Hahn e Rudi Völler. Rummenigge e Völler travaram uma boa disputa até metade da votação, mas depois Rummenigge decolou. Völler foi um atacante ótimo, muito raçudo, finalizava bem, podia jogar como segundo atacante também. Até fazia isso com Abedi Pelé e Boksic no Marseille, campeão europeu de 1993. Era veloz e um grande finalizador, mas Rummenigge foi ainda melhor.
conhecido como Panzer, que em alemão quer dizer tanque de guerra, devido à sua vitalidade e força física. Era muito difícil derrubá-lo, quando arrancava em direção ao ataque era fatal. Bola de ouro de 1980 e também 1981, foi ídolo do Bayern e da Inter de Milão. Venceu apenas a Eurocopa de 80 pela seleção alemã. Como aconteceu com Seller, jogou no intervalo entre os títulos, só que ele de 78 até 90. Fico com Rummenigge também, era um craque, um dos melhores atacantes da história. Por fim, como centroavante, as opções eram Oliver Bierhoff, um mestre no cabeceio, atacante que brilhou principalmente no futebol italiano e era um jogador decisivo. Foi o herói da Eurocopa de 96, marcando os 2 gols da vitória, o último na prorrogação no gol de ouro. Outra opção era Otmar Walter, irmão de Fritz Walter e também bom jogador. Foi campeão mundial em 54, marcando 4 gols. Tínhamos Miroslav Klose, atacante que dispensa apresentações, maior artilheiro da história das Copas com 16 gols e campeão mundial em 2014. E ainda o lendário Gerd Müller, que venceu a votação e também é o meu escolhido como centroavante alemão de todos os tempos. Conhecido como Der Bomber, o bombardeiro, em português, Müller era uma verdadeira máquina de fazer gols. Não existiam limites para ele, finalizava com uma facilidade incrível, encontrava espaços na defesa adversária com seu bom posicionamento. Foi bola de ouro de 1970, campeão da Eurocopa de 72 e da Copa do Mundo de 74, e disputou apenas 2 mundiais, o de 70 marcando 10 gols e o de 74 marcando 4. Foi por muito tempo o maior artilheiro da história das Copas com 14 gols, e possivelmente, se jogasse mais uma, seria o maior artilheiro até hoje, já que Ronaldo fez 1 gol a mais que ele e Klose 2. Marcou mais de 700 gols na carreira, foi ídolo do Bayern e no final da carreira fez como Pelé e Beckenbauer, indo para os Estados Unidos contribuir para o crescimento do futebol no país norte-americano. Caso montássemos essa seleção num 4-4-2, acho que teríamos que tirar Klinsmann para colocar Toni Kroos ou Ballack, mas eu confesso que prefiro a formação com 3 atacantes, até porque a Alemanha sempre se destacou pelo poderio ofensivo e sempre jogou para frente, tanto é que é a segunda seleção com mais gols em Copas. Então rapaziada, concordo mais com a seleção que ficou dos votantes ou a minha? Ou também se tiverem algumas alterações, algum jogador que ficou faltando, comentem aí. Então amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam no canal e também curtam esse vídeo. Se quiserem me ajudar ainda, podem também serem membros do canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço.